Prazer revê-lo de novo. Igualmente, prazer é todo meu de participar dessa live dos bichos do Pantanal, né? Eu agradeço muito que você está aqui. A gente estava falando, eu quero saber, você é do Primate Specialist Group, você explica um pouco sobre IUCN, Primatologist Special Group, para o pessoal. Claro, com certeza. A IUCN, né, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, né? Uhum. International Union for Conservation of Nature, né? É uma Uhum. ONG internacional de grande porte, grande peso, que É. congrega especialistas do mundo inteiro que Aham. trabalham com fauna e flora e que seriam então as autoridades mundiais, né, para falar sobre o status de conservação dessas espécies. E aí o Exato. que a IUCN faz? Ela criou várias comissões, né? Uhum. E a que a gente participa é a Comissão de Sobrevivência de Espécies, né? Species Survival Commission. E Correct. aí nessa SSC, né, que é a Comissão de Sobrevivência de Espécies, a gente Aham. tem os grupos de especialistas de fauna e É. flora. Specialist Milhares, groups. os specialist groups. E o meu é o Primate Specialist E Group, né? Que é meu o é grupo. do Ariranha, dos Lontras, da Ah, pois é, dos Otter Specialist mustelídeos. Group. Ah, Otter Specialist Group. Exatamente. Então, esses grupos e nós fazemos um trabalho voluntário, né, Douglas? Para quem está assistindo aí. Absolutamente. É uma coleção dos cientistas especialistas do mundo que formam esses grupos para ser a autoridade de ciência para Nações Unidas e outras. Exatamente. Então, assim, quem acha que a gente trabalha, né, fica aí fazendo esse trabalho de revisão de espécies como se fosse uma coisa eventualmente remunerada, não, viu, galera? A gente faz Não, tudo não é não. com muita dedicação e amor no coração, né, Douglas? É isso mesmo, porque tem que ter voz da ciência, sabe? Sim. Na mídia, na plataforma. Esse é O nosso desculpa, amigo, mas essa foto atrás de você, o Ornate Hawk Eagle, é o próprio, olha lá, ó. oh, lindíssimo, adoro ela, É do adoro meu ela. amigo Antônio Filho de Joaíma, um Aham, artista nato do Vale muito de bom. Jequitinhonha. Muito bom. Uma vez eu estava na Iguaçu, no lado brasileiro, e uma voou do lado Argentina para o lado brasileiro. Era lindíssima. A última vez que eu vi essa ave. Mas desculpa, você estava falando São as aves, é? nossas águias florestais, a gente não pode deixar de falar desses bichos, né, Douglas? Não é? Adoro esses animais. Então, eu estava falando que aqui no Brasil, né, o nosso presidente do grupo de especialistas, o presidente mundial, né, é o Russell Aham, Mittermeier, que ele exato. preside o grupo de especialistas de primatas. E aí ele tem as vice-sessões, né, na verdade são as sessões com os vice-diretores, né, ou coordenadores, que a gente chama, e eu Uhum. sou o coordenador no Brasil e Guianas, junto com mais 3 colegas, né? Nós É. dividimos aqui a coordenação Brasil e Guianas com 4 pessoas. Eu, o professor Maurício Taleb da Unifesp, o doutor Leandro Jerusalinski do CPB e ICMBio, né, que é o Centro Aham, Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, do aham, ICMBio, e a aham. doutora Cecília Queruf, que hoje ela trabalha no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Então a gente faz esse. Até porque o Brasil, né, é o país mais rico em diversidade de espécies de primatas. Então, em relação ao É mundo, né? 143 agora, já foi para 144 espécies. Exatamente. É. É mais do Esse que número qualquer outro país do mundo e muito mais do que qualquer outro país do mundo. o que puxa um pouco a fila junto com a gente é Madagascar, né? E Madagascar tem uma Uhum. particularidade que todas as espécies que ocorrem na ilha são endêmicas, né? São São exclusivas. endêmicas. Incrível, é? O Brasil tem aí em torno de, em termos de primatas, acho que a gente tem em torno de 45% das espécies, ou um pouco menos, são endêmicas. Então, assim, Aham. né, tem a outra metade, principalmente as espécies amazônicas, que ocorrem nos países vizinhos, né? Exato, É. exato, exato. Dizem que Madagascar
a endemismo lá é muito mais fácil de comparar com Mata Atlântica aqui. Sim. O que você acha dessa? Não, com certeza, até porque a Floresta Atlântica, ela ficou, né, nesses últimos 12 mil anos, basicamente acomodada na costa leste do Brasil. Só que, né, existem relatos e, na verdade, estudos, né, que confirmam que havia uma ponte de floresta até a década de 60, né, ainda relativamente intocada entre a Mata Atlântica e o norte da floresta e o nordeste da floresta amazônica. Só que esta área foi perdida ao longo dessas últimas décadas por desmatamento, mas também por questões climáticas, né? A vegetação foi também se tornando mais caatinga, né? Então se tornando mais e aí você não tem mais essa conexão física. Exato. Mas eu tenho uma teoria, Douglas, não sei se você conhece essa minha teoria. Eu, inclusive, orientei uma aluna minha de mestrado agora da Unemat, né, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Unemat de Nova Chavantina. A gente já trabalhou um pouco também, orientei uma outra dissertação sobre isso, mas agora a gente meio que confirmou que, por modelagem, né, de nicho ecológico, que a gente teria uma ponte ainda recente de floresta entre a Amazônia e a Mata Atlântica ligada pela bacia do Rio Araguaia. Então, o Rio Paraná, né? Na verdade, o Paranaíba que encosta ali no Triângulo Mineiro, os seus afluentes, eles fazem água vertente com as nascentes dos rios, como o Caiapó, que é uma das nascentes do Rio Araguaia, né? Um dos afluentes do Rio Araguaia. Olha. Então, provavelmente, até 70, 100 anos atrás, a gente tinha uma conexão física de florestas por ali, que seguia pela bacia do Rio Araguaia e entrava ali no Mato Grosso, né, e se emendava com a floresta amazônica. A gente interessante. E isso, Douglas, é legal falar isso, que a gente tem, inclusive, espécies da fauna que estão comprovando isso, que estão mostrando que esse caminho ainda existia até pouco tempo, né? Porque a gente encontra, por exemplo, o jupará, né, que é uma espécie de procionídeo, é um mamífero arborícola carnívoro, mas ele é exclusivamente frugívoro, né? Ele se alimenta de fruto, ele é um carnívoro vegetariano. e ele foi encontrado nessa região sudoeste de Goiás, nessa região lá perto de Nova Chavantina, que mostra que essa conexão ela era bem recente, só que ela foi perdida com o desmatamento, né? Claro, com a descaracterização dos hábitats. Mas isso mostra que a Mata Atlântica, apesar de estar... né? Por que eu puxei esse papo, né? Porque a Mata Atlântica ela está encostada no litoral do Brasil, mas ela tinha conexões até recentes com a floresta amazônica. Hoje é que nós desfizemos essas pontes, né? Mas isso faz sentido também, porque tem muitas aves que são aves amazônicas, mas tem algumas partes da Mata Atlântica também, tudo sem conexão mais. Sim. Separou, esses 70, 50 mil anos atrás, separou, e o endemismo começou com força na Mata Atlântica. Então, mas essas aves, Douglas, você está falando aí, elas são isoladas da Mata Atlântica em relação à Amazônia realmente há milhares de anos. Mas o que eu estou te dizendo é que essas pontes, né, tanto no Nordeste quanto no Centro-Oeste do Brasil, eram pontes de 100 anos atrás. Eu não estou falando de 100. E desmatamento que isolou. E que isolou, entendeu? Só que essas aves no leste do Brasil, principalmente, né, o cri-crió, que é o capitão da mata, que é aquela ave tão emblemática que é amplamente distribuída na Amazônia, mas que tem no sul da Bahia também, essa mostra que houveram conexões passadas, né? No Plio-Pleistoceno, que conectava toda essa floresta. No Pleistoceno, quando houve aquele período de muita falta de umidade, de ambientes secos, onde o cerrado se expandiu, essas florestas ficaram retraídas e ficaram isoladas. Com o aquecimento nesses últimos 12 mil anos, a minha teoria é essa, que as florestas voltaram a se tocar. No Nordeste, isso já é comprovado, ali na ponte entre o Piauí e Maranhão, né, e o Nordeste do Brasil. Exato. Mas no Centro-Oeste, isso não era
não era comprovado, e a gente está comprovando agora, que até 100 Super anos... interessante. Super interessante. Super. Aliás, tem espécies de aves também que a gente está identificando por causa dessa ponte que existiu até pouco tempo, tá? E ninguém sabia disso. Olha, olha. A gente tem que ficar junto mais, conversa mais. Também acho. Junto mais, viu, meu irmão? Falar de bicho é com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo. Agora, o primata das 144 primatas, o que está mais no meu coração é o muriqui do norte. E você fez um grande estudo populacional dessa. Você pode falar um pouco sobre isso? Onde que estão? Quanto que tem? Que o status? Que são as ações de preservar? Você pode explicar isso para nós? Claro. O muriqui do norte é um macaco bem emblemático também, né? Porque ele é endêmico da Mata Atlântica, portanto ele é endêmico do Brasil. Ele tem uma distribuição, né, parecida com os nossos micos-leões, né? Só que no caso dos micos-leões a gente está falando de 4 espécies. Dos muriquis a gente fala só de 2 espécies, né? Que é o muriqui do norte e o muriqui do sul. E o muriqui do norte, que é a espécie que eu trabalho, né? Muito mais tempo e que a gente está tentando também desenvolver alguns projetos com o muriqui do sul. Mas o muriqui do norte, ele ocorre em Minas Gerais, Espírito Santo, um pedacinho da Bahia só que ele sobrou, ele ocorria, né, numa área maior na Bahia, e ele hoje também ocorre no Parque Nacional do Itatiaia, Douglas, que é no extremo norte do Rio de Janeiro, né, ali na divisa com Minas. Longe dos hotéis e tal, fica mais na lado do Mauá, não? Ele fica naqueles vales profundos lá. Então a gente está falando, Douglas, de mais ou menos 12 populações de muriquis do norte que existem no planeta, né? E em torno de 1.000 indivíduos, tá? São vários projetos, né? E particularmente eu não posso deixar nunca de falar de muriqui do norte sem mencionar o trabalho da doutora Karen Stryer, né? Americana, antropóloga, que há quase 40 anos trabalha com os muriquis em Caratinga, aqui em Minas Gerais. Exato. Na RPPN Feliciano Miguel Abdala. Ela já está... todo o conhecimento básico sobre a biologia, né, sobre ecologia, dieta, comportamento, a gente tem porque ela ficou esse tempo todo trabalhando nessa população em Caratinga, né? Então, com muita estudante brasileira. Não, ela priorizou estudantes brasileiros exato. E mulheres, tá? Ela sempre prioriza mulheres. Que é importante mulher em ciência, é importante mulher em ciência. Sempre, sempre. E aí ela consolidou um trabalho e hoje a gente basicamente é fruto, né, vamos dizer assim, desse esforço que ela começou em Caratinga. E aí a gente tem, por exemplo, o projeto Muriquis do Sossego, né, que fica na região de Simonésia. Ele é executado pelo Muriqui Instituto de Biodiversidade, uma ONG que eu participo, coordenado pela Fernanda Tabacou. Né? Eduardo Bazem ainda está ativo com isso? Ele ajuda a gente, mas ele mora em Campinas, né? E aí a gente... Mudou. E aí a gente trabalha com a Fundação Biodiversas, que é a proprietária da RPPN, né? Feliciano, da RPPN Mata do Sossego. E tem outros projetos hoje que surgiram, né? O Sérgio Lucena Mendes, por exemplo, já tem 20 anos. Né? O doutor Sérgio Lucena, ele é presidente hoje do Instituto Nacional da Mata Atlântica, ele trabalha com os muriquis do Espírito Santo. A doutora Mariane Kaiser começou um projeto também no Caparaó, chamado Projeto Muriquis do Caparaó, junto com o Daniel Ferraz, né? Então hoje a gente tem uma gama grande de pesquisadores trabalhando em várias áreas onde ocorrem os muriquis. Por quê? Porque a gente está falando de uma espécie criticamente em perigo de extinção. Então a gente definitivamente precisa proteger esses bichos e conhecer melhor essas populações. O triste, Douglas, que dessas 12 populações, 5, 6 estão isoladas e são pequenas. E vão precisar de manejo. Eu quero que você fale sobre isso, mas eu não sei se vocês sabem que nos anos 80, que virou RPPN Feliciano Miguel Abdala, eu comecei com o Eduardo lá, o programa de turismo lá. Sim. Para ganhar dinheiro e a gente até pagou para um ano o salário do assistente lá, da pesquisa lá, quando estava quebrado. E eu tenho uma longa história lá naquele mata. Justamente por isso eu ganhei meu amor da espécie lá. Você conheceu então a doutora Karen, né? Conheço. Eu tenho contato ainda com ela, sabe? Legal.
Não. Mas aí, você estava falando dos matas pequenas que tem por aqui, é? Exato. Elas hoje são o nosso grande desafio, porque essas populações são pequenas, estão em matas pequenas, extremamente isoladas, né, e longe de qualquer outra conexão. Então, a gente teve, inclusive, esse ano, uma reunião antes da pandemia, né, com o CPB e CMBio, né, que eu já mencionei, onde a gente elaborou um plano de manejo, né, para os muriquis do norte, exatamente para saber onde, como e quando nós vamos precisar pegar esses bichos, manejá-los, né, para que a gente faça, então, a conservação geral, né, para proteção e né, permanência dessa espécie na natureza. Foi uma reunião muito produtiva, a gente chegou a conclusões bem importantes, só que depois que a pandemia veio, a gente parou tudo, né? Exato. A gente estava com várias ações de manejo, uma delas eu não posso deixar de mencionar, Douglas, que uma das populações que a gente estava perdendo era do Ibitipoca. Aí junto, né, o MIB, né, que é o Muriqui Instituto de Biodiversidade, com a coordenação da Fernanda Dabacol, e a comuna do Ibitipoca, que é a reserva que protege essa área lá no entorno do Parque Estadual do Ibitipoca, a gente fez um projeto para captura dos 2 últimos indivíduos que estavam lá, colocamos num semi-cativeiro, trouxemos 2 fêmeas da região de Simonésia e transformamos, então, esses 4 indivíduos numa nova população que agora está ali, né, esperando ganhar em número de indivíduos, e a gente também trazer mais indivíduos manejados, né? A gente já tinha decidido por isso, para a gente recuperar essa população de muriquis do norte que estava praticamente extinta na região do Ibitipoca. Essa é uma iniciativa inédita e é importante falar que contou com a iniciativa, né, e com apoio, né, o aporte financeiro. Tivemos vários apoiadores, né? O próprio Instituto Estadual de Floresta colabora com a gente, a SEMAD, mas, né, a gente teve recursos da Mohamed Bin Zayed Conservation Fund, tivemos recursos da Fundação Grupo Boticário, mas quem efetivamente colabora com esse projeto é a comuna do Ibitipoca, que é uma empresa, né? Que é uma iniciativa privada. Então, através deles, a gente conseguiu desenvolver esse projeto de manejo desses bichos. É muito interessante. E você acredita que tem fundos suficientes para os projetos que precisa para preservar os muriquis? Olha, Douglas, antes da pandemia, eu te diria que a gente estaria num caminho certo de ampla conquista de fundos internacionais. Legal. Né? Legal. Até por conta dessa iniciativa com os muriquis em Ibitipoca, né, que a Fernanda Dabacol e eu coordeno, a gente coordena, a gente estava com perspectiva de zoológicos e de... na verdade, a própria doutora Keren já tinha conseguido um recurso da Associação Americana de Zoológicos e a gente já estava conversando com outro zoológico no Canadá, tentando exatamente verba para, né, auxiliar nesse processo de manejo dos bichos. Então, a gente estava vendo um cenário muito positivo. Eu acho que a pandemia, ela realmente, né, fez todo mundo ficar assustado, não só com a doença, mas particularmente com as questões econômicas. Então, hoje... eu temo, pelo futuro próximo, a gente passar aí por um gargalo financeiro para financiamento, né? Especificamente de projetos, como a gente já está vendo, mas eu acho que rapidamente a gente pode mudar esse horizonte e também a gente tem que ser criativo, né, Douglas? A gente tem que pensar em alternativas. E essa pandemia não é para o resto da nossa vida, não. Ela tem um tempo limitado. Sim, vai assim acabar. A gente espera. Não vai. Nenhum vírus vai continuar para anos e anos e anos nenhum. Com certeza. E vacina já vem, nós podemos ter um pouco de otimismo que vamos voltar para o novo normal. Exatamente. Otimismo e autonomia, né? Que está nos faltando muito hoje, autonomia por causa desse cerceamento em função do isolamento social, né? Legal, legal. E você trabalha também com onças? Onça pintada? Mais ou menos, né? Eu sou mastozoólogo, trabalho com primatas, a minha vida inteira, né? Minha formação é com primatas, mas desde 2007 eu tenho uma parceria com o Instituto Onça Pintada. Aliás, um grande abraço para o Leandro Silveira e para a Ana Giacomo, né? São os diretores do Instituto Onça Pintada. Pessoas fantásticas. São, quem quiser, por favor, siga, apoie a iniciativa deles, né? É muito bom.
todos eles, né, o próprio Leandro, a Ana e o Thiago e o Instituto, né, tem perfis no Instagram, redes sociais. Eles têm uma campanha bem legal, né? Quem quiser apoiar a iniciativa muito bom, muito bom. E o trabalho deles, você pode ser um apoiador deles. IOP, Instituto Onça Pintada. Isso. Eles têm procura também, no né, site, gente. Jaguar Conservation, né, que eles também têm. Jaguar Conservation Fund, em inglês. Isso. E aí, desde 2007, eu venho fazendo essa parceria com o Leandro e com a Ana, e a gente tem vários projetos de mestrado que a gente já executou, né? E atualmente eu auxilio o IOP como diretor de políticas públicas. Então a gente participa das iniciativas do IOP, né, voltadas para a conservação da onça. Uma das coisas que a gente mais tem feito, né, e eu tenho tentado colaborar, é com a implementação do corredor Araguaia, porque ele é um corredor de biodiversidade fundamental que ligaria, né, as duas maiores populações de onça pintada hoje, né, que seria o Cerrado, né, e que inclui até certo ponto o Pantanal, porque o Leandro, inclusive, nas décadas passadas, né, o IOP já trabalhou com o corredor Pantanal-Cerrado. Exato. Né, tem um rio que nasce bem ali próximo da região, né, sudoeste de Goiás e ali no Mato Grosso do Sul, que vai em direção ao Pantanal. Eles fizeram um trabalho bem legal sobre um corredor nessa área. E agora a gente está tentando, né, implementar o corredor Araguaia, porque a gente teria condições de manter a variabilidade genética, né, vamos dizer assim. Que é super importante. Que é super importante. E esses bichos andam muito, né, Douglas? Eles andam absurdo, né? O Leandro tem vários animais. 200 quilômetros uma noite, coisa assim. O Leandro tem vários animais que estão sendo monitorados com colar GPS, né, que é aquela coleira que emite sinal de GPS que eles colocam nos animais. E esse colar GPS possibilita compreender a dinâmica de uso da paisagem por esses animais que ficam em áreas relativamente fragmentadas, né? E nos ensina também como é que eles sobrevivem nessa paisagem antrópica, vamos dizer assim, né? O Leandro tem tido muitos dados interessantes na região do entorno do Parque das Emas, né? Agora, é bom para todo mundo entender, porque tem gente que pode achar que está errado de colocar um colar no animal. É bom que todo mundo sabe o que você consegue achar no mercado para esse tipo de pesquisa. Depois de 2 anos, eles abrem e caem. Não é que o animal vai ter isso para o resto da vida, não. E a gente consegue saber muita coisa com esse colar, que a única forma de saber é com colar. Sim, é o famoso drop-off, né? Ele cai sozinho, né? Ele, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e 2 meses, depende. No máximo 2 anos. No máximo 2 anos, né? Ele acaba caindo, e aí é o que você falou, né? Você pode, inclusive, resgatá-lo, até porque ele é bem caro, né, Douglas? Exato. Então, não é, tipicamente, não é uma coisa que machuca um animal. Pelo contrário, né? É muito interessante pelo custo-benefício, né? Ele traz muitas informações ecológicas e que são importantes para se trabalhar, né? Exato. Agora, a situação da onça pintada na Mata Atlântica. Isso, chegando crítica, né? Essa é brava, né? Essa situação aí está realmente ruim, porque a gente tem, né, um bioma que foi extremamente descaracterizado ao longo desses 5 séculos, né, Douglas? Então a gente está aí hoje falando, né, em torno de 12%. O último relatório da Fundação SOS Mata Atlântica, se não me engano, trouxe uma porcentagem em torno de 12,5% de Mata Atlântica que ainda persiste, né? A gente teve um artigo, não sei se você soube, esse artigo ficou bem interessante, 2018, que ele traz a Mata Atlântica como um hope spot, né? Ou seja, não mais um hot spot, mas um hope spot no sentido de que ela estaria numa tendência de melhora, né? De recuperação em termos de área, e que a gente estaria aí talvez com uma estimativa de que em torno de 26% estaria, né? Ou seja, a gente teria uns 12% de floresta em estágio médio e tardio de regeneração, e que a gente teria aí talvez uns 14% de área em regeneração, que poderia virar Mata Atlântica, né, logo no futuro. E que isso é importante porque a gente está recompondo o bioma, né? A gente está tentando
resgatar essa floresta que foi um dia exuberante. Só que nesse caminho de destruição, né, Douglas, as espécies foram todas juntas, né, de fauna e flora. Nós, toda a lista de espécies ameaçadas, né, quem conhece, quem está mais íntimo com essa questão, se você pega, né, e dá uma olhada, a maioria das espécies que consta nessas listas, tanto de fauna e flora, talvez flora tem uma questão dos campos rupestres, então você tem uma lista grande para os campos rupestres, tem muitas espécies endêmicas, mas pelo menos para animais você vai ver que são bichos da Mata Atlântica, porque eles não têm mais habitat, né? Eles não tem. Eles não têm mais onde ficar. Então a Mata Atlântica, e isso não é diferente para as onças, né? Agora, uma das boas notícias sobre Mata Atlântica, você já viu lá na RPPN Feliciano Miguel Abdala, aquele cafezal que ele parou de plantar café e como ela voltou em 10 anos, já tive árvores e tal. E bem diferente da Amazônia, me parece que se você tira a agricultura, tira o gado e deixa de forma natural, a mata volta. Volta rápido. Esse poder de regeneração da Mata Atlântica é muito interessante. E isso é o que eu estou falando desse artigo, né? O que o cara fala é exatamente isso, que a gente já tem hoje uma porcentagem tão grande de floresta recuperando que ao invés da gente falar que é um bioma muito ameaçado, a gente pode falar que é um bioma de esperança, né? Que a gente vai recompor esse hope spot, né? Então, exato. Plantando árvores de floresta segunda que tem muito semente e aumentando o tamanho da Mata Atlântica. Mas o que você falou é importante, Douglas, porque na hora que você retira a agricultura, o banco de sementes que ficou ali naquele solo, ele é tão vigoroso que a floresta em 10 anos recupera. Mas tem um outro detalhe. Ela recupera. E tem um outro detalhe. A gente está falando também de espécies de animais que são muito importantes para a dispersão de sementes. Exato. Né? Principalmente o nosso grupo querido de aves, né? Os próprios primatas. Então, assim, essa dispersão de sementes acaba ocorrendo nessas áreas porque você tem fragmento florestal próximo e aí a floresta, em 10, 15 anos, ela já está em estágio secundário de regeneração. É incrível. O poder de regeneração da Mata Atlântica, ele é realmente assustador. E a gente precisa apostar nisso para recuperar o bioma, né? Tem que ter os animais tanto do que as plantas, as florestas. Porque se tira os animais que espalham semente e tal, você tem floresta que tá bonita, cheia de árvores, mas não tem bicho. E no espalho não tem saúde. Interessante, conexão de floresta e animais que uma dá saúde para a outra. As florestas vazias, né? Exatamente. São componentes interligados. E era bem isso que eu queria falar, né? No sentido de que hoje, Douglas, se a gente está permitindo a floresta recuperar, a gente tem que trazer os bichos de volta. Exato. Os bichos estão numa condição, principalmente as espécies ameaçadas, tão sofrível, numa condição tão ruim em termos populacionais, que a gente necessariamente precisa trabalhar um manejo de fauna. E a gente não vê as pessoas falando isso, sabe, Douglas? É uma coisa que me entristece muito, porque a gente não trata a fauna no mesmo contexto que a gente trata a flora. A gente recupera a floresta, a gente maneja a floresta de maneira muito objetiva. Mas fauna, não. A gente normalmente tem zelo excessivo, a gente tem cuidado, a gente tem uma série de problemas associados que geram esse descompasso. A floresta volta, mas os bichos não. A gente precisa mudar essa realidade. Eu acho que uma das coisas que está atrapalhando aqui é muito difícil um brasileiro que não é cientista ou estudante dessa. Muito raro que um brasileiro pode citar nome de 5 espécies de aves no bairro, 5 espécies de macacos que conhece, sabe? 5 espécies de borboleta. A desconexão com a natureza, com mais foco nos animais africanos e de outros nesse país, realmente está atrapalhando a pessoas querendo ajudar. Porque não saca a beleza da vida silvestre, dos animais, das aves, dos macacos, de ter a oportunidade de estar no mato com essas lindas criaturas. Você fica com nós, a gente quer preservar.
Eles são tão lindos. O que você falou, eu acho que é muito importante, Douglas, que é a falta de conhecimento da própria população, né? As pessoas não conhecem a nossa própria fauna. E isso é realmente muito broxante, assim, isso é muito desestimulante. Porque é o que você falou, se as pessoas conhecem, listam aí 5 espécies de borboleta, né, de passarinho, de anfíbio, o que é que seja, se a gente tivesse todo mundo conhecendo essas espécies da nossa fauna, a gente certamente teria uma outra habilidade para lidar com essas espécies. E isso está nos faltando. Isso está nos faltando porque a gente tem o aspecto técnico que precisa ser trabalhado, mas a gente tem toda uma dificuldade de lidar com a sociedade porque ela sequer conhece as espécies da nossa fauna, né? E o aspecto do manejo, Douglas, ele é muito técnico. Ele não cabe paixão, não cabe um aspecto passional que está sendo sempre colocado na discussão. E aí a gente dificulta o trabalho em si. Só que a gente precisa quebrar isso. A gente precisa quebrar e romper essa barreira, né? Esse amor das espécies e conhecimento das espécies é a razão que a União Internacional para a Conservação da Natureza consegue mil e mil voluntários como nós. Porque a gente conhece esses animais e a gente ganha tanto de estar com eles, sabe? De observar eles, de estar junto com eles, de estar no mato com eles. É tão enriquecedor, sabe? É tão rico. Eu estou quase chorando porque eu fico 8, 9 meses no Pantanal, com o projeto Bicho Pantanal, todo ano, e eu estou em casa agora para 6 meses já, e eu não sei quando que eu vou voltar. Não, mas igual você falou, nós temos que ser otimistas e vai passar, né? Exato. Mas de fato, eu acho assim, que a gente tem uma confusão também por causa da questão dos animais domésticos, né? Que tem uma pauta muito intensa na sociedade brasileira moderna, né? A gente tem, inclusive, políticos, a gente tem atores, a gente tem pessoas públicas que trabalham muito bem essa pauta, né? Animais domésticos. Só que eu sempre peço para essas pessoas, para essas figuras, que tragam consigo a pauta de animais silvestres. A gente precisa colocar, né, nesse bojo do conhecimento e da conservação os nossos bichos nativos do Brasil. E é o que você falou, nós temos uma diversidade tão absurda, é um país tão rico, que a gente não faz sentido a gente não trabalhar esse conhecimento, sabe? É importantíssimo a gente ter esse tipo de abordagem, né? Eu estou vendo aqui, né, que a Rafaela está até perguntando, né, teria matéria ou material para estudar, né, durante toda a vida educacional, né? E eu concordo com ela, assim, eu acho que esse tipo de estudo precisa ser muito bem elaborado e desenvolvido para que a gente faça essa mudança na percepção do público leigo, né, do povo brasileiro. A gente precisa com que as pessoas tenham orgulho, né, de ter esse país mega diverso e ter orgulho e saber dizer assim, né, poxa, eu conheço os bichos da minha fauna, da minha floresta, eu vou passear aqui na Floresta da Tijuca, a pessoa olha para aqueles bichos e identifica, né, é tão gratificante isso, né, Douglas? E a gente precisa... tão gratificante. E não é só gratificante, sabe? Tem mais de 750 pesquisas de grandes universidades mostrando quando você faz conexão com a natureza, quando você sai, vê espécies e tal, que isso faz muito benefícios para a sua saúde mental e física também. Isso é uma medicina. Sair na natureza é uma medicina muito melhor do que tomar remédio. Até alguns médicos estão dando receita de andar no parque 3 vezes por semana. Sim. O Douglas, eu estou vendo a Carol dizendo isso aqui, né? Que falta essa conexão com o silvestre desde a infância. Aí você me permite contar uma historinha aqui rápida sobre isso. A gente estava conversando essa semana aqui em casa sobre isso. Nós temos o nosso grande amigo Leandro Moreira, né, do projeto do Brigadeiro. Eu até não mencionei aquela hora que eu fui falar dos projetos, mas o Lelê, ele é um parceiro, né, também membro do MIB, coordena o projeto aqui na Serra do Brigadeiro, é um parque estadual,
um grande abraço para ele. Ele e a esposa, né, são biólogos. E eles estão com um menino pequeno de 4 anos, né, o Lucas. E aí você vê, eles moram lá no entorno do parque, moram numa área num sítio, né? Então eles estão em contato com a natureza o tempo todo. E é exatamente o que a Carol falou. A gente está vendo eles criando o filho deles em contato com a natureza, a habilidade que o menino tem com a fauna, com o apego que ele tem com os bichos, o reconhecimento que ele tem. Ô Douglas, você pega um livro de mamíferos ou de aves para ele, de 4 anos, ele vê a figura e fala o nome comum do bicho. Bacana, bacana. Você acredita nisso? E aí ele tem a habilidade hoje, porque ele está aprendendo com os pais, a saber separar quando vê uma aranha, quando vê uma lagarta, quando vê uma lagartixa. Né? Ele sabe, hoje ele já está começando a conhecer, mas não tem aquele medo, aquele pavor. Pelo contrário, ele tem respeito pela natureza. Isso é uma coisa fundamental que a gente precisa trazer para as escolas de ensino fundamental, para as escolas públicas. Né? A gente precisa trazer essa realidade de conviver com a natureza, senão as gerações futuras nunca vão perceber esse valor, não vão dar esse valor né, que a gente está pedindo aqui. Né? O que acontece? Você vai para um evento, uma festa, coisa, você fica conhecendo muita gente que você não conhecia antes. A próxima dia tem um desastre, alguma coisa acontece e você dói, porque você conhecia essa pessoa. É a mesma coisa de natureza, você vai aprendendo os bichos e conhecendo eles, você tem uma ameaça, você quer proteger eles, ver seus amigos. A doutora Selvagem, a Elisângela aqui, minha querida amiga, um abraço para ela, ela está falando aqui, né, a biofilia, né? Exatamente isso, você gerar, você criar esse comportamento, né, esse sentimento de biofilia, ele é fundamental. E se a gente não trouxer isso para as crianças, a gente dificilmente estabelece esse vínculo no futuro, que é o que a gente está vendo hoje, os adultos desconectados da natureza. Por quê? Porque eles não tiveram essa experiência na infância. E a experiência com bicho ela é demais, né, Douglas? Quando você tem possibilidade de conviver, toda criança gosta de ir num jardim zoológico, gosta de ver um bicho na televisão, né? Quer dizer, elas estão propensas a isso. A gente precisa transformar isso num melhor conhecimento, numa educação e sensibilização, né? Tem um monte de gente falando isso aqui, né? A própria Carol colocou respeito e sensibilização para que a vida adulta dessas crianças seja uma vida adulta plena de contato com a natureza. Até porque você falou, é um bom remédio, né? É um excelente remédio estar em contato com a natureza. Você fica muito melhor, você cura muitos males. Exato. Todo mundo sabe, vem férias. Não é que eu quero ir para a cidade, eu quero ir para a praia, sabe? Eu quero ir para a cachoeira, eu quero ir para a natureza. É isso aí. Nós temos uma outra pergunta aqui que você vai gostar. Você está realizando trabalho em Viçosa? Sim, eu sou professor hoje da Universidade Federal de Viçosa, né? Aqui no Departamento de Área Florestal. E a gente está desenvolvendo projetos de pesquisa também, não só com os muriquis, como eu já mencionei, né? Em parceria com essas outras instituições. Mas aqui a gente também está desenvolvendo um trabalho bem legal, Douglas, com os saguis da serra, que são os macaquinhos ameaçados de extinção, também endêmicos da Mata Atlântica. A gente criou o Centro de Conservação dos Saguis da Serra, né? É um centro que está sendo preparado para fazer a reprodução desses saguis ameaçados para a gente fazer projetos de reintrodução no futuro. E essa iniciativa é uma parceria de um projeto maior, que é o Programa de Conservação dos Saguis da Serra. Envolve também né, as instituições nacionais, como o ICMBio, através do CPB, o próprio IEF, mas também tem vários organismos internacionais e uma ONG né, que tem nos ajudado, a ONG PREADO, o Dr. Rodrigo Carvalho, que tem nos ajudado a coordenar essa iniciativa que traz assim financiamento, recurso e gente, inclusive dos zoológicos europeus, né? Tem muita gente da Europa que está nos ajudando nessa iniciativa. É um projeto bem legal que a gente começou agora aqui na Universidade Federal de Viçosa. Legal. Outra pergunta aqui. Primeiro, como está fazendo para salvar animais de fogo? De incêndio, está tendo... Eu sei que no Pantanal, onde que eu trabalho, é um desastre agora. Na Amazônia também, mas no Pantanal está tendo várias
onças que estão queimadas, é difícil. A gente parece que a gente está fazendo um turnover de bioma, né? O ano passado foi uma Amazônia, esse ano Pantanal, mas tudo isso, Douglas, em grande parte a gente percebe que são questões já associadas às mudanças climáticas e as pessoas não estavam se atinando a isso, né? Está secando. Você viu o que aconteceu na Austrália, né? Aquele incêndio também que nunca foi visto, né? A Europa está cada vez mais frequente não só a intensidade dos incêndios, mas o número de ocorrências. Califórnia, nos Estados Unidos, incêndios que ficam dias e dias queimando cidades, casas, né? Aqui no Brasil não está sendo diferente. O que a gente precisa fazer é realmente gerenciar melhor essas questões, principalmente estabelecer, né, critérios e políticas que possam direcionar o recurso, o pessoal para fazer combate, porque nessa época normalmente é seco mesmo e se não tiver um controle, né, um regramento de controle, as pessoas colocam fogo acidentalmente ou propositalmente e você gera prejuízos incalculáveis, né? Infelizmente, esse ano é o Pantanal que a gente está vendo aí, já são milhões de hectares, né, que pegaram fogo. Exato. O que foi muito estranho este ano é que quase não choveu nada este ano. Sabe, o rio subiu e desceu rápido e ficou seco. Os incêndios no Pantanal, normalmente, que são natural, que quase todo incêndio é feito por homem, mas os naturais vêm com raio, e raio logo depois vem chuva e acaba com incêndio. Este ano tive raios, mas não tive chuvas. Sim. Secou igual São Paulo uns anos atrás. Sim, sim. E por isso tem meses e meses e meses esses incêndios lá no Pantanal. Eu estava lendo algumas matérias mostrando exatamente isso, que já é o segundo ano de seca consecutiva, né? E seca, esse ano a seca, inclusive, foi histórica, né? Nunca tinham visto o rio tão baixo, né? O rio Corumbá. E tudo isso gerou essa grande explosão de incêndios. Então, esse cuidado a gente precisa ter mais mesmo, né? A gente precisa se precaver, se prevenir, porque as mudanças climáticas vão tornar esses problemas mais comuns e os desafios maiores ainda, né? Exato, infelizmente. Outra pergunta aqui, no currículo, onde encontram ecoturismo? Faz falta ou continua? Tá entendendo o meu português? Eu estou tentando achar onde você está lendo essa daí, porque essa daí... no computador. Passou. No currículo, onde encontram ecoturismo? Então, faz falta ou não? Faz muita falta o ecoturismo, né? Você mesmo estava mencionando isso. O turismo de observação, né, Douglas, é uma coisa assim, imprescindível para a conservação da natureza. Quem não concorda com isso, né, está deixando de incluir as pessoas, principalmente, né, as comunidades que vivem naquelas localidades onde você tem uma rica fauna, que dependem, inclusive, dessa fauna, se você não der alternativa de renda para eles. Gente, a coisa mais importante, floresta em pé e os hábitats preservados tem que valer mais do que qualquer outra iniciativa econômica. Se não valer, as pessoas vão transformar aqueles ambientes em áreas antrópicas para ganhar dinheiro. Isso é natural. Então, se você tem uma boa alternativa econômica, que é o turismo de observação, que traz... Chegou. Já. Ei, Bião, tudo bem, meu irmão? Fala, meu querido. Prazer revê-lo de novo. Igualmente, prazer é todo meu de participar dessa live dos bichos do Pantanal, né? Eu agradeço muito que você está aqui. A gente estava falando, eu quero saber, você é do Primate Specialist Group, você explica um pouco sobre IUCN, Primatologist Special Group, para o pessoal. Claro, com certeza. A IUCN, né, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, né? International Union for Conservation of Nature, né? É uma ONG internacional de grande porte, grande peso, que congrega especialistas do mundo inteiro que trabalham com fauna e flora
e que seriam, então, as autoridades mundiais, né, para falar sobre o status de conservação dessas espécies. Exato. E aí, o que a IUCN faz? Ela criou várias comissões, né? E a que a gente participa é a Comissão de Sobrevivência de Espécies, né? Species Survival Commission. Correto. E aí, nessa SSC, né, que é a Comissão de Sobrevivência de Espécies, a gente tem os grupos de especialistas, de fauna e flora. Specialist groups. Os Specialist Groups. E o meu é o Primate Specialist Group, né? Meu é do Ariranha, dos Lontras. Pois é, Water dos Specialist mustelídeos. Group. Water Specialist Group. Exatamente. Então, esses grupos de especialistas... E nós fazemos um trabalho voluntário, né, Douglas? Para quem está Absolutamente. É uma coleção dos cientistas especialistas do mundo que formam esses grupos para ser a autoridade de ciência para Nações Unidas e outras. Exatamente. Então, assim, quem acha que a gente trabalha, né, fica aí fazendo esse trabalho de revisão de espécies como se fosse uma coisa eventualmente remunerada, não, viu, galera? A gente faz tudo não. com muita dedicação e amor no coração, né, Douglas? É isso mesmo, porque tem que ter voz da ciência, sabe? Na mídia, na plataforma. Desculpa, amigo, mas essa foto atrás de você, o Ornate Hawk Eagle. É o próprio, olha lá. Ó. Oh, lindíssimo, adoro ela. É do meu amigo Antônio Filho de Joaíma, um artista nato do Vale de Jequitinhonha. Muito bom. Uma vez eu estava na Iguaçu, no lado brasileiro, e uma voou do lado Argentina para o lado brasileiro. Era lindíssima. A última vez que eu vi essa ave. Mas desculpa, você estava falando... aves, são as nossas águias florestais. A gente não pode deixar de falar desses bichos, né, Douglas? Não adoro esses animais. Então, eu estava falando que aqui no Brasil, né, o nosso presidente do grupo de especialistas, o presidente mundial, né, é o Russell Mittermeier. Exato. Ele preside o grupo de especialistas de primatas. E aí ele tem as vice-sessões, né? Na verdade, são as sessões com os vice-diretores, né? Ou coordenadores, que a gente chama. E eu sou coordenador no Brasil e Guianas, junto com mais 3 colegas, né? Nós dividimos aqui a coordenação Brasil e Guianas com 4 pessoas. Eu, o professor Maurício Taleb, da Unifesp, o Dr. Leandro Jerusalinski, do CPB e ICMBio, né? Que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, do ICMBio, e a doutora Cecília Queruf, que hoje ela trabalha no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Então, a gente faz esse... Até porque o Brasil, né, é o país mais rico em diversidade de espécies de primatas. Então, em relação ao mundo, né? 143 agora, já foi para 144. Exatamente. Mais do que qualquer outro país do mundo e muito mais do que qualquer outro país do mundo. O que puxa um pouco a fila junto com a gente é Madagascar, né? E Madagascar tem uma particularidade que todas as espécies que ocorrem na ilha são endêmicas, né? São endêmicas. Incrível, o Brasil tem aí em torno de, em termos de primatas, acho que a gente tem em torno de 45% das espécies, ou um pouco menos, são endêmicas. Então, assim... tem a outra metade, principalmente as espécies amazônicas que ocorrem nos países vizinhos, né? Exato. Dizem que a Madagascar, a endemismo lá, é muito mais fácil de comparar com a Mata Atlântica aqui. Sim. O que você acha dessa? Não, com certeza, até porque a floresta atlântica, ela ficou, né, nesses últimos 12 mil anos, basicamente acomodada na costa leste do Brasil. Só que, né, existem relatos e, na verdade, estudos, né, que confirmam que havia uma ponte de floresta até a década de 60, né, ainda relativamente intocada entre a Mata Atlântica e o norte da floresta e o nordeste da floresta amazônica. Só que esta área foi perdida ao longo dessas últimas décadas por desmatamento, mas também por questões climáticas, né? A vegetação foi também se tornando mais caatinga, né? Então se tornando mais e aí você não tem mais essa conexão física. Exato.
Eu tenho uma teoria, Douglas, não sei se você conhece essa minha teoria. Eu, inclusive, Gostaria. orientei uma aluna minha de mestrado agora da Unemat, né, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Unemat de Nova Chavantina. A gente já trabalhou um pouco também, orientei uma outra dissertação sobre isso, mas agora a gente meio que confirmou que, por modelagem, né, de nicho ecológico, que a gente teria uma ponte ainda recente de floresta entre a Amazônia e a Mata Atlântica, ligada pela bacia do Rio Araguaia. Então, o Rio Paraná, né? Na verdade, o Paranaíba que encosta ali no Triângulo Mineiro, os seus afluentes, eles fazem água vertente com as nascentes dos rios, como o Caiapó, que é uma das nascentes do Rio Araguaia, né? Um dos afluentes do Rio Araguaia. Então, provavelmente, até 70, 100 anos atrás, a gente tinha uma conexão física de florestas por ali, que seguia pela bacia do Rio Araguaia e entrava ali no Mato Grosso, né, e se emendava com a floresta amazônica. A gente interessante. E isso, Douglas, é legal falar isso, que a gente tem, inclusive, espécies da fauna que estão comprovando isso, que estão mostrando que esse caminho ainda existia até pouco tempo, né? Porque a gente encontra, por exemplo, o jupará, né, que é uma espécie de procionídeo, é um mamífero arborícola carnívoro, mas ele é exclusivamente frugívoro, né? Ele se alimenta de fruto, ele é um carnívoro vegetariano. e ele foi encontrado nessa região sudoeste de Goiás, nessa região lá perto de Nova Chavantina, que mostra que essa conexão ela era bem recente, só que ela foi perdida com o desmatamento, né? Claro, com a descaracterização dos habitats. Mas isso mostra que a Mata Atlântica, apesar de estar... né? Por que eu puxei esse papo, né? Porque a Mata Atlântica ela está encostada no litoral do Brasil, mas ela tinha conexões até recentes com a floresta amazônica. Hoje é que nós desfizemos essas pontes, né? Mas isso faz sentido também, porque tem muitas aves que são aves amazônicas, mas tem algumas partes da Mata Atlântica também, tudo sem conexão mais. Sim. Separou, esses 70, 50 mil anos atrás, separou, e o endemismo começou com força na Mata Atlântica. Não. Então, mas essas aves, Douglas, você está falando aí, elas são isoladas da Mata Atlântica em relação à Amazônia realmente há milhares de anos. Mas o que eu estou te dizendo é que essas pontes, né, tanto no Nordeste quanto no Centro-Oeste do Brasil, eram pontes de 100 anos atrás. Eu não estou falando de 100. E desmatamento que isolou. E que isolou, entendeu? Só que essas aves no leste do Brasil, principalmente, né, o cri-crió, que é o capitão da mata, que é aquela ave tão emblemática que é amplamente distribuída na Amazônia, mas que tem no sul da Bahia também, essa mostra que houveram conexões passadas, né? No Plio-Pleistoceno, que conectava toda essa floresta. No Pleistoceno, quando houve aquele período de muita falta de umidade, de ambientes secos, onde o cerrado se expandiu, essas florestas ficaram retraídas e ficaram isoladas. Com o aquecimento nesses últimos 12 mil anos, a minha teoria é essa, que as florestas voltaram a se tocar. No Nordeste, isso já é comprovado, ali na ponte entre o Piauí e Maranhão, né, e o Nordeste do Brasil. Exato. Mas no Centro-Oeste, isso não era comprovado, e a gente está comprovando agora, que até 100 super anos... Interessante. Super interessante. Super. Aliás, tem espécies de aves também que a gente está identificando por causa dessa ponte que existiu até pouco tempo, tá? E ninguém sabia disso. Olha. A gente tem que ficar junto mais, conversa mais. Também acho. Junto mais. Viu, meu irmão? Falar de bicho é com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo. Agora, o primata das 144 primatas, o que está mais no meu coração é o Muriqui do Norte. E você fez um grande estudo populacional dessa. Você pode falar um pouco sobre isso? Onde que estão? Quanto que tem? Que o status? Que são as ações de preservar? Você pode explicar isso para nós? Claro. O Muriqui do Norte é um macaco bem emblemático também, né? Porque ele é endêmico da Mata Atlântica, portanto, ele é endêmico do Brasil. Ele tem uma distribuição, né, parecida com os nossos micos-leões, né? Só que no caso dos micos-leões a gente está falando de 4 espécies.
Dos muriquis, a gente fala só de duas espécies, né? Que é o muriqui do Certo. norte e o muriqui do sul. E o muriqui do norte, que é a espécie que eu trabalho, né? Muito mais tempo e que a gente está tentando também desenvolver alguns projetos com o muriqui do sul. Mas o muriqui do norte, ele ocorre em Minas Gerais, Espírito Santo, um pedacinho da Bahia só que ele sobrou, ele ocorria, né, numa área maior na Bahia, e ele hoje também ocorre no Parque Nacional do Itatiaia, o Douglas, que é no extremo norte do Rio de Janeiro, né, ali na divisa com Minas. Longe dos hotéis e tal, fica mais na lado do Mauá, não? Ele fica naqueles vales profundos lá. Então a gente está falando, Douglas, de mais ou menos 12 populações de muriquis do norte que existem no planeta, né? E em torno de 1.000 indivíduos, tá? São vários projetos, né? E particularmente eu não posso deixar nunca de falar de muriqui do norte sem mencionar o trabalho da doutora Karen Stryer, né? Americana, antropóloga, que há quase 40 anos trabalha com os muriquis em Caratinga, aqui em Minas Gerais, Exato. Na RPPN Feliciano Miguel Abdala. Ela já está... todo o conhecimento básico sobre a biologia, né, sobre ecologia, dieta, comportamento, a gente tem porque ela ficou esse tempo todo trabalhando nessa população em Caratinga, né? Então, com muita estudante brasileira. Não, ela priorizou estudantes brasileiros exato. e mulheres, tá? Ela sempre prioriza mulheres. Que é importante mulher em ciência, é importante mulher em ciência. Sempre, sempre. E aí ela consolidou um trabalho e hoje a gente basicamente é fruto, né, vamos dizer assim, desse esforço que ela começou em Caratinga. E aí a gente tem, por exemplo, o projeto Muriquis do Sossego, né, que fica na região de Simonésia. Ele é executado pelo Muriqui Instituto de Biodiversidade, uma ONG que eu participo, coordenado pela Fernanda Tabacou. Né? Eduardo Bazem ainda está ativo com isso? Ele ajuda a gente, mas ele mora em Campinas, né? E aí a gente... Mudou. E aí a gente trabalha com a Fundação Biodiversas, que é a proprietária da RPPN, né, Feliciano? Da RPPN Mata do Sossego. E tem outros projetos hoje que surgiram, né? O Sérgio Lucena Mendes, por exemplo, já tem 20 anos. Né? O doutor Sérgio Lucena, ele é presidente hoje do Instituto Nacional da Mata Atlântica, ele trabalha com os muriquis do Espírito Santo. A doutora Mariane Kaiser começou um projeto também no Caparaó, chamado Projeto Muriquis do Caparaó, junto com o Daniel Ferraz, né? Então hoje a gente tem uma gama grande de pesquisadores trabalhando em várias áreas onde ocorrem os muriquis. Por quê? Porque a gente está falando de uma espécie criticamente em perigo de extinção. Então a gente definitivamente precisa proteger esses bichos e conhecer melhor essas populações. O triste, Douglas, que dessas 12 populações, 5, 6 estão isoladas e são pequenas. E vão precisar de manejo. Eu quero que você fale sobre isso, mas eu não sei se vocês sabem que nos anos 80, que virou RPPN Feliciano Miguel Abdala, eu comecei com o Eduardo lá, o programa de turismo lá. Sim. Para ganhar dinheiro. E a gente até pagou para um ano o salário do assistente lá, da pesquisa lá, quando estava quebrado. E eu tenho uma longa história lá naquele mata. Justamente por isso eu ganhei meu amor da espécie lá. Você conheceu então a doutora Karen, né? Conheço. Eu tenho contato ainda com ela, sabe? Legal. Não. Mas aí, você estava falando dos matas pequenas que tem por aqui, exato. Elas hoje são o nosso grande desafio, porque essas populações são pequenas, estão em matas pequenas, extremamente isoladas, né, e longe de qualquer outra conexão. Então, a gente teve, inclusive, esse ano, uma reunião antes da pandemia, né, com o CPB e CMBio, né, que eu já mencionei, onde a gente elaborou um plano de manejo, né, para os muriquis do norte, exatamente para saber onde, como e quando nós vamos precisar pegar esses bichos, manejá-los, né, para que a gente faça, então, a conservação geral, né, para proteção e permanência dessa espécie na natureza. Foi uma reunião muito produtiva, a gente chegou a conclusões bem importantes, só que depois que a pandemia veio, a gente parou tudo, né? Exato. A gente estava com várias ações de manejo, uma delas eu não posso deixar de mencionar, Douglas, que uma das populações que a gente estava perdendo era do Ibitipoca. Aí junto, né, o MIB, né, que é o Muriqui Instituto de Biodiversidade, com a coordenação da Fernanda Tabacou, e a comuna do Ibitipoca, que é a reserva que protege
essa área lá no entorno do Parque Estadual do Ibitipoca, a gente fez um projeto para captura dos 2 últimos indivíduos que estavam lá, colocamos num semi-cativeiro, trouxemos 2 fêmeas da região de Simonésia e transformamos, então, esses 4 indivíduos numa nova população que agora está ali, né, esperando ganhar em número de indivíduos, e a gente também trazer mais indivíduos manejados, né? A gente já tinha decidido por isso, para a gente recuperar essa população de muriquis do norte que estava praticamente extinta na região do Ibitipoca. Essa é uma iniciativa inédita e é importante falar que contou com a iniciativa, né, e com apoio, né, o aporte financeiro. Tivemos vários apoiadores, né, o próprio Instituto Estadual de Floresta colabora com a gente, a SEMAD, mas, né, a gente teve recursos da Mohamed Bin Zayed Conservation Fund, tivemos recursos da Fundação Grupo Boticário, mas quem efetivamente colabora com esse projeto é a Comuna do Ibitipoca, que é uma empresa, né, que é uma iniciativa privada. Então, através deles, a gente conseguiu desenvolver esse projeto de manejo desses bichos. É muito interessante. E você acredita que tem fundos suficientes para os projetos que precisa para preservar os muriquis? Olha, Douglas, antes da pandemia, eu te diria que a gente estaria num caminho certo de ampla conquista de fundos internacionais. Legal. Né? Legal. Até por conta dessa iniciativa com os muriquis em Ibitipoca, né, que a Fernanda Tabacou e eu coordeno, a gente coordena, a gente estava com perspectiva de zoológicos e de... na verdade, a própria doutora Keren já tinha conseguido um recurso da Associação Americana de Zoológicos e a gente já estava conversando com outro zoológico no Canadá, tentando exatamente verba para, né, auxiliar nesse processo de manejo dos bichos. Então, a gente estava vendo um cenário muito positivo. Eu acho que a pandemia, ela realmente, né, fez todo mundo ficar assustado, não só com a doença, mas particularmente com as questões econômicas. Então, hoje... eu temo, pelo futuro próximo, a gente passar aí por um gargalo financeiro para financiamento, né, especificamente de projetos, como a gente já está vendo, mas eu acho que rapidamente a gente pode mudar esse horizonte e também a gente tem que ser criativo, né, Douglas? A gente tem que pensar em alternativas. E essa pandemia não é para o resto da nossa vida, não. Ela tem um tempo limitado. Sim, vai assim acabar. A gente espera. Não vai. Nenhum vírus vai continuar para anos e anos e anos nenhum. Com certeza. E vacina já vem, nós podemos ter um pouco de otimismo que vamos voltar para o novo normal. Exatamente. Otimismo e autonomia, né? Que está nos faltando muito hoje, a autonomia por causa desse cerceamento em função do isolamento social, né? Legal, legal. E você trabalha também com onças? Onça pintada? Mais ou menos, né? Eu sou mascozoólogo, trabalho com primatas, a minha vida inteira, né? Minha formação é com primatas, mas desde 2007 eu tenho uma parceria com o Instituto Onça Pintada. Aliás, um grande abraço para o Leandro Silveira e para a Ana Giacomo, né? São os diretores do Instituto Onça Pintada. A gente pessoas fantásticas. São, quem quiser, por favor, siga, apoie a iniciativa deles, né? Muito bom. Todos eles, né? O próprio Leandro, a Ana e o Thiago e o Instituto, né? Tem perfis no Instagram, redes sociais. Eles têm uma campanha bem legal, né? Quem quiser apoiar a iniciativa. É muito bom, muito bom. E o trabalho deles, você pode ser um apoiador deles. IOP, Instituto Onça Pintada. Isso. Eles têm procura também, no né, site, gente. Jaguar Conservation, né, que eles também têm. Jaguar Conservation Fund, em inglês. Isso. E aí, desde 2007, eu venho fazendo essa parceria com o Leandro e com a Ana, e a gente tem vários projetos de mestrado que a gente já executou, né? E atualmente eu auxilio o IOP como diretor de políticas públicas. Então, a gente participa das iniciativas do IOP, né, voltadas para a conservação da onça. Uma das coisas que a gente mais tem feito, né, e eu tenho tentado colaborar, é com a implementação do corredor Araguaia. Porque ele é um corredor de biodiversidade fundamental que ligaria, né, as duas maiores populações de onça pintada hoje. Que seria o Cerrado, né, e que inclui até certo ponto o Pantanal, porque
O Leandro, inclusive, nas décadas passadas, né, o IOP já trabalhou com o corredor Pantanal Cerrado, Exato. né, que tem um rio que nasce bem ali próximo da região, né, sudoeste de Goiás e ali no Mato Grosso do Sul, que vai em direção ao Pantanal. Eles fizeram um trabalho bem legal sobre um corredor nessa área e agora a gente está tentando, né, implementar o corredor Araguaia porque a gente teria condições de manter a variabilidade genética, né, vamos dizer assim. Que é super importante. Que é super importante. E esses bichos andam muito, né, Douglas? Eles andam absurdo, né? O Leandro tem vários animais. 200 quilômetros uma noite, coisa assim. O Leandro tem vários animais que estão sendo monitorados com colar GPS, né, que é aquela coleira que emite sinal de GPS que eles colocam nos animais. E esse colar GPS possibilita compreender a dinâmica de uso da paisagem por esses animais que ficam em áreas relativamente fragmentadas, né? E nos ensina também como é que eles sobrevivem nessa paisagem antrópica, vamos dizer assim, né? O Leandro tem tido muitos dados interessantes na região do entorno do Parque das Emas, né? Agora, é bom para todo mundo entender, porque tem gente que pode achar que está errado de colocar um colar no animal. É bom que todo mundo sabe o que você consegue achar no mercado para esse tipo de pesquisa. Depois de 2 anos, eles abrem e caem. Não é que o animal vai ter isso para o resto da vida, não. E a gente consegue saber muita coisa com esse colar, que a única forma de saber é com colar. Sim, é o famoso drop-off, né? Ele cai sozinho, né? Ele, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e 2 meses, depende do... No máximo 2 anos. No máximo 2 anos, né? Ele acaba caindo, e aí é o que você falou, né? Você pode, inclusive, resgatá-lo, até porque ele é bem caro, né, Douglas? Exato. Então, não é, tipicamente, não é uma coisa que machuca um animal. Pelo contrário, né? É muito interessante pelo custo-benefício, né? Ele traz muitas informações ecológicas e que são importantes para se trabalhar, né? Exato. Agora, a situação da onça pintada na Mata Atlântica está chegando crítica, né? Essa é brava, né? Essa situação aí está realmente ruim, porque a gente tem, né, um bioma que foi extremamente descaracterizado ao longo desses 5 séculos, né, Douglas? Então a gente está aí hoje falando, né, em torno de 12%. O último relatório da Fundação SOS Mata Atlântica, se não me engano, trouxe uma porcentagem em torno de 12,5% de Mata Atlântica que ainda persiste, né? A gente teve um artigo, não sei se você soube, esse artigo ficou bem interessante, 2018, que ele traz a Mata Atlântica como um hope spot, né? Ou seja, não mais um hot spot, mas um hope spot no sentido de que ela estaria numa tendência de melhora, né? De recuperação em termos de área, e que a gente estaria aí talvez com uma estimativa de que em torno de 26% estaria, né? Ou seja, a gente teria uns 12% de floresta em estágio médio e tardio de regeneração, e que a gente teria aí talvez uns 14% de área em regeneração, que poderia virar a Mata Atlântica, né, logo no futuro. E que isso é importante porque a gente está recompondo o bioma, né? A gente está tentando resgatar essa floresta que foi um dia exuberante. Só que nesse caminho de destruição, né, Douglas, as espécies foram todas juntas, né, de fauna e flora. Toda a lista de espécies ameaçadas, né, quem conhece, quem está mais íntimo com essa questão, se você pega, né, e dá uma olhada, a maioria das espécies que consta nessas listas, tanto de fauna e flora, talvez flora tem uma questão dos campos rupestres, então você tem uma lista grande para os campos rupestres, tem muitas espécies endêmicas, mas pelo menos para animais você vai ver que são bichos da Mata Atlântica, porque eles não têm mais habitat, né? Eles não tem. Eles não têm mais onde ficar. Então a Mata Atlântica, e isso não é diferente para as onças, né? Agora, uma das boas notícias sobre Mata Atlântica, você já viu lá na RPPN Feliciano Miguel Abdala, aquele cafezal que ele parou de plantar café e como ela voltou em 10 anos, já tive árvores e tal. E bem diferente da Amazônia, me parece que se você tira a agricultura, tira o gado e deixa de forma natural, a mata volta.
Volta rápido. Esse Volta poder de rápido. regeneração da Mata Atlântica é muito interessante. E isso é o que eu estou falando desse artigo, né? O que o cara fala é exatamente isso, que a gente já tem hoje Interessante. uma porcentagem tão grande de floresta recuperando que ao invés da gente falar que é um bioma muito ameaçado, a gente pode falar que é um bioma de esperança, né? Que a gente vai recompor esse hope spot, né? Então, exato. é bem legal. Plantando árvores de floresta segunda que tem muito semente e aumentando o tamanho da Mata Atlântica. Mas o que você falou é importante, Douglas, porque na hora que você retira a agricultura, o banco de sementes que ficou ali naquele solo, ele é tão vigoroso que a floresta em 10 anos recupera. Mas tem um outro detalhe. Ela recupera. E tem um outro detalhe. A gente está falando também de espécies de animais que são muito importantes para a dispersão de sementes. Exato. Né? Principalmente o nosso grupo querido de aves, né? Os próprios primatas. Então, assim, essa dispersão de sementes acaba ocorrendo nessas áreas porque você tem fragmento florestal próximo. E aí a floresta, em 10, 15 anos, ela já está em estágio secundário de regeneração. É incrível. O poder de regeneração da Mata Atlântica, ele é realmente assustador. E a gente precisa apostar nisso para recuperar o bioma, né? Tem que ter os animais tanto do que as plantas, as florestas. Porque se tira os animais que espalham semente e tal, você tem floresta que está bonita, cheia de árvores, mas não tem bicho. E no espalho não tem saúde. Interessante, conexão de floresta e animais que uma dá saúde para a outra. As florestas vazias, né? Exatamente. São componentes interligados. E era bem isso que eu queria falar, né? No sentido de que hoje, Douglas, se a gente está permitindo a floresta recuperar, a gente tem que trazer os bichos de volta. Exato. Os bichos estão numa condição, principalmente as espécies ameaçadas, tão sofrível, numa condição tão ruim em termos populacionais, que a gente necessariamente precisa trabalhar um manejo de fauna. E a gente não vê as pessoas falando isso, sabe, Douglas? É uma coisa que me entristece muito, porque a gente não trata a fauna no mesmo contexto que a gente trata a flora. A gente recupera a floresta, a gente maneja a floresta de maneira muito objetiva. Mas fauna, não. A gente normalmente tem zelo excessivo, a gente tem cuidado, a gente tem uma série de problemas associados que geram esse descompasso. A floresta volta, mas os bichos não. A gente precisa mudar essa realidade. Eu acho que uma das coisas que está atrapalhando aqui é muito difícil um brasileiro que não é cientista ou estudante muito raro que um brasileiro pode citar nome de 5 espécies de aves no bairro, 5 espécies de macacos que conhece, sabe? 5 espécies de borboleta. A desconexão com a natureza, com mais foco nos animais africanos e de outros nesse país, realmente está atrapalhando a pessoas querendo ajudar. Porque não saca a beleza da vida silvestre, dos animais, das aves, dos macacos, de ter a oportunidade de estar no mato com essas lindas criaturas. Você fica com nós, a gente quer preservar. Eles são tão lindos. O que você falou, eu acho que é muito importante, Douglas, que é a falta de conhecimento da própria população, né? As pessoas não conhecem a nossa própria fauna. Isso é realmente muito broxante, assim, isso é muito desestimulante, porque é o que você falou, se as pessoas conhecem, listam aí 5 espécies de borboleta, né, de passarinho, de anfíbio, o que é que seja, se a gente tivesse todo mundo conhecendo essas espécies da nossa fauna, a gente certamente teria uma outra habilidade para lidar com essas espécies. E isso está nos faltando. Isso está nos faltando porque a gente tem o aspecto técnico que precisa ser trabalhado, mas a gente tem toda uma dificuldade de lidar com a sociedade porque ela sequer conhece as espécies da nossa fauna, né? E o aspecto do manejo, Douglas, ele é muito técnico. Ele não cabe paixão, não cabe um aspecto passional que está sendo sempre colocado na discussão. E aí a gente dificulta o trabalho em si. Só que a gente precisa quebrar isso. A gente precisa quebrar e romper essa barreira, né? Esse amor das espécies e conhecimento das espécies
É a razão que a União Internacional para a Conservação da Natureza consegue mil e mil e mil e mil voluntários como nós. É. Porque a gente conhece esses animais e a gente ganha tanto de estar com eles, sabe? De observar eles, de estar junto com eles, de estar no mato com eles. É tão enriquecedor, sabe? É tão rico. Eu estou quase chorando porque eu fico 8, 9 meses no Pantanal, com o projeto Bicho Pantanal, todo ano, e eu estou em casa agora para 6 meses já, e eu não sei quando que eu vou voltar. Não, mas igual você falou, nós temos que ser otimista e vai passar, né? Exato, mas de fato, eu acho assim que a gente tem uma confusão também por causa da questão dos animais domésticos, né? Que tem uma pauta muito intensa na sociedade brasileira moderna, né? A gente tem, inclusive, políticos, a gente tem atores, a gente tem pessoas públicas que trabalham muito bem essa pauta, né? Animais domésticos. Só que eu sempre peço para essas pessoas, para essas figuras, que tragam consigo a pauta de animais silvestres. A gente precisa colocar, né, nesse bojo do conhecimento e da conservação os nossos bichos nativos do Brasil. E é o que você falou, nós temos uma diversidade tão absurda, é um país tão rico, que a gente não faz sentido a gente não trabalhar esse conhecimento, sabe? É importantíssimo a gente ter esse tipo de abordagem, né? Eu estou vendo aqui, né, que a Rafaela está até perguntando, né, teria matéria ou material para estudar, né, durante toda a vida educacional, né? E eu concordo com ela, assim, eu acho que esse tipo de estudo precisa ser muito bem elaborado e desenvolvido para que a gente faça essa mudança na percepção do público leigo, né, do povo brasileiro. A gente precisa com que as pessoas tenham orgulho, né, de ter esse país mega diverso e ter orgulho e saber dizer assim, né, poxa, eu conheço os bichos da minha fauna, da minha floresta, eu vou passear aqui na Floresta da Tijuca, a pessoa olha para aqueles bichos e identifica, né? É tão gratificante isso, né, Douglas? E a gente precisa... tão gratificante. E não é só gratificante, sabe? Tem mais de 750 pesquisas de grandes universidades mostrando quando você faz conexão com a natureza, quando você sai, vê as espécies e tal, que isso faz muito benefícios para a sua saúde mental e física também. Sim, isso é uma medicina, sair na natureza é uma medicina muito melhor do que tomar remédio. Até alguns médicos estão dando receita de andar no parque 3 vezes por semana. Sim. O Douglas, eu estou vendo a Carol dizendo isso aqui, né? Que falta essa conexão com o silvestre desde a infância. Aí você me permite contar uma historinha aqui rápida sobre isso. E a gente estava conversando essa semana aqui em casa sobre isso. Nós temos o nosso grande amigo Leandro Moreira, né, do projeto do Brigadeiro. Eu até não mencionei aquela hora que eu fui falar dos projetos, mas o Lelê, ele é um parceiro, né, também membro do MIB, coordena o projeto aqui na Serra do Brigadeiro, é um parque estadual. Um grande abraço para ele. Ele e a esposa, né, são biólogos. E eles estão com um menino pequeno de 4 anos, né, o Lucas. E aí você vê... Eles moram lá no entorno do parque, moram numa área num sítio, né? Então eles estão em contato com a natureza o tempo todo. E é exatamente o que a Carol falou. A gente está vendo eles criando o filho deles em contato com a natureza, a habilidade que o menino tem com a fauna, com o apego que ele tem com os bichos, o reconhecimento que ele tem. Ô Douglas, você pega um livro de mamíferos ou de aves para ele, de 4 anos, ele vê a figura e fala o nome comum do bicho. Bacana. Você acredita nisso? E aí ele tem a habilidade hoje, porque ele está aprendendo com os pais, a saber separar quando vê uma aranha, quando vê uma lagarta, quando vê uma lagartixa. Né? Ele sabe, hoje ele já está começando a conhecer, mas não tem aquele medo, aquele pavor. Pelo contrário, ele tem respeito pela natureza. Isso é uma coisa fundamental que a gente precisa trazer para as escolas de ensino fundamental, para as escolas públicas. Né? A gente precisa trazer essa realidade de conviver com a natureza,
senão as gerações futuras nunca vão perceber esse valor, não vão dar esse valor, né, que a gente está pedindo aqui, né? O que acontece? Você vai para um evento, uma festa, coisa, você fica conhecendo muita gente que você não conhecia antes. A próxima dia tem um desastre, alguma coisa acontece e você dói, porque você conhecia essa pessoa. A mesma coisa de natureza, você vai aprendendo os bichos e conhecendo eles, você tem uma ameaça, você quer proteger eles e ver seus amigos. A doutora Selvagem, a Elisângela aqui, minha querida amiga, um abraço para ela. Ela está falando aqui, né? A biofilia, né? Exatamente isso. Você gerar, você criar esse comportamento, né? Esse sentimento de biofilia, ele é fundamental. E se a gente não trouxer isso para as crianças, a gente dificilmente estabelece esse vínculo no futuro, que é o que a gente está vendo hoje, os adultos desconectados da natureza. Por quê? Porque eles não tiveram essa experiência na infância. E a experiência com bicho, ela é demais, né, Douglas? Quando você tem possibilidade de conviver, toda criança gosta de ir num jardim zoológico, gosta de ver um bicho na televisão, né? Quer dizer, elas estão propensas a isso. A gente precisa transformar isso num melhor conhecimento, numa educação e sensibilização, né? Tem um monte de gente falando isso aqui, né? A própria Carol colocou respeito e sensibilização para que a vida adulta dessas crianças seja uma vida adulta plena de contato com a natureza. Até porque você falou, é um bom remédio, né? É um excelente remédio estar em contato com a natureza. Você fica muito melhor, você cura muitos males. Exato. Todo mundo sabe, vem férias. Não é que eu quero ir para a cidade, eu quero ir para a praia, sabe? Eu quero ir para a cachoeira, eu quero ir para a natureza. É isso aí. Nós temos uma outra pergunta aqui que você vai gostar. Você está realizando trabalho em Viçosa? Sim, eu sou professor hoje da Universidade Federal de Viçosa, né? Aqui no Departamento de Área Florestal. E a gente está desenvolvendo projetos de pesquisa também, não só com os muriquis, como eu já mencionei, né? Em parceria com essas outras instituições. Mas aqui a gente também está desenvolvendo um trabalho bem legal, Douglas, com os saguis da serra, que são os macaquinhos ameaçados de extinção, também endêmicos da Mata Atlântica. A gente criou o Centro de Conservação dos Saguis da Serra, né? É um centro que está sendo preparado para fazer a reprodução desses saguis ameaçados, para a gente fazer projetos de reintrodução no futuro. E essa iniciativa é uma parceria de um projeto maior, que é o Programa de Conservação dos Saguis da Serra. Envolve também as instituições nacionais, como o ICMBio, através do CPB, o próprio IEF, mas também tem vários organismos internacionais e uma ONG, né, que tem nos ajudado, a ONG PREA, do Dr. Rodrigo Carvalho, que tem nos ajudado a coordenar essa iniciativa, que traz assim financiamento, recurso e gente, inclusive dos zoológicos europeus, né? Tem muita gente da Europa que está nos ajudando nessa iniciativa. É um projeto bem legal que a gente começou agora aqui na Universidade Federal de Viçosa. Legal. Outra pergunta aqui. Primeiro, como está fazendo para salvar animais de fogo? De incêndio, está tendo... Eu sei que no Pantanal, onde que eu trabalho, é um desastre agora. Na Amazônia também, mas no Pantanal está tendo várias onças que estão queimadas. É difícil. Parece que a gente está fazendo um turnover de bioma, né? O ano passado foi uma Amazônia, esse ano Pantanal. Mas tudo isso, Douglas, em grande parte, a gente percebe que são questões já associadas às mudanças climáticas e as pessoas não estavam se atinando a isso, né? Está secando. Você viu o que aconteceu na Austrália, né? Aquele incêndio também que nunca foi visto, né? A Europa está cada vez mais frequente não só a intensidade dos incêndios, mas o número de ocorrências. Califórnia, nos Estados Unidos, incêndios que ficam dias e dias queimando cidades, casas, né? Aqui no Brasil não está sendo diferente. O que a gente precisa fazer é realmente gerenciar melhor essas questões, principalmente estabelecer, né, critérios e políticas que possam direcionar o recurso, o pessoal para fazer combate, porque nessa época normalmente é seco mesmo e você, se não tiver um controle, né, um regramento de controle, as pessoas colocam fogo acidentalmente ou propositalmente
e você gera prejuízos incalculáveis, né? Infelizmente, esse ano é o Pantanal que a gente está vendo aí, já são milhões de hectares, né, que pegaram fogo. Exato. Né? O que foi muito estranho este ano é que quase não choveu nada este ano. Sabe, o rio subiu e desceu rápido e ficou seco, seco, seco. Os incêndios no Pantanal, normalmente, que são natural, que quase todo incêndio é feito por homem, mas os naturais vêm com raio, e raio logo depois vem chuva e acaba com incêndio. Este ano tive raios, mas não tive chuvas. Sim. Secou igual São Paulo uns anos atrás. Sim, sim. E por isso tem meses e meses e meses esses incêndios lá no Pantanal. Eu estava lendo algumas matérias mostrando exatamente isso, que já é o segundo ano de seca consecutiva, né? E seca, esse ano a seca, inclusive, foi histórica, né? Nunca tinham visto o rio tão baixo, né? O rio Corumbá. E tudo isso gerou essa grande explosão de incêndios. Então, esse cuidado a gente precisa ter mais mesmo, né? A gente precisa se precaver, se prevenir, porque as mudanças climáticas vão tornar esses problemas mais comuns e os desafios maiores ainda, né? Exato, infelizmente. Outra pergunta aqui, no currículo, onde encontram ecoturismo? Faz falta ou continua? Tá entendendo o meu português? Eu estou tentando achar onde você está lendo essa daí, porque essa daí no computador. Passou. No currículo, onde encontram ecoturismo? Então, faz falta ou não? Faz muita falta o ecoturismo, né? Você mesmo estava mencionando isso. O turismo de observação, né, Douglas, é uma coisa assim, imprescindível para a conservação da natureza. Quem não concorda com isso, né, está deixando de incluir as pessoas, principalmente, né, as comunidades que vivem naquelas localidades onde você tem uma rica fauna, que dependem, inclusive, dessa fauna, se você não der alternativa de renda para eles. Gente, a coisa mais importante, floresta em pé e os hábitats preservados tem que valer mais do que qualquer outra iniciativa econômica. Se não valer, as pessoas vão transformar aqueles ambientes em áreas antrópicas para ganhar dinheiro. Isso é natural. Então, se você tem uma boa alternativa econômica, que é o turismo de observação, que traz o dinheiro e mantém a natureza ali preservada, é dessa arma, né, que você tem que se beneficiar. Então, o turismo de observação ele é fundamental, ele é muito frágil no Brasil, muito incipiente e precisa ser assim, urgentemente bem desenvolvido e valorizado. E o ecoturismo, a definição não é esporte radical, é turismo e natureza que beneficia o povo local e preserva a natureza. Esse tipo de turismo que você está falando. É isso aí. Que gera renda para o povo local e beneficia a natureza. A gente precisa disso, o mundo inteiro faz isso. Né? Os parques americanos, né, Douglas? Quantos anos eles desenvolvem esse turismo de natureza, ganham, né, as pessoas, os próprios americanos visitam, né? O mundo inteiro vai para lá, mas os próprios americanos visitam os seus parques, né? E deixam renda, né? Deixam dinheiro com... Fica no hotéis, vai para restaurante, vai para bar, compra coisa. Né? O guia, né? O guia que leva, o passeio de barco que você faz. Quer dizer, tudo isso gera receita. E a gente está muito longe disso. Ainda bem que tem uma iniciativa que os estados estão também já desenvolvendo, o próprio governo federal, né? Que eu acho que são iniciativas importantes, que é a concessão para a iniciativa privada do uso e da manutenção dessas áreas protegidas, para desenvolver o turismo de observação, o turismo de natureza. Vamos fazer isso, porque isso vai nos dar um grande ganho do ponto de vista da conservação da biodiversidade. Né? Eu posso te dar o exemplo que eu fiz lá no Pantanal. Eu conheci os caçadores de onça e durante 10 anos ficou meus amigos. Eu nem sabia que eram os caçadores local de onça, mas quando eles me contaram, eu fiz um troco com ele para eles parar de caçar onça e eu ajudo eles a entrar em ecoturismo. E eu criei uma ONG lá nos Estados Unidos, a Focus Conservation Fund. Eu consegui doações, eu consegui construir uma pousada lá.
Aí eu trouxe professores de inglês, turistas, basicamente, que ficam morando no pousado, ensinando inglês para eles. Aí eu treinei eles como fazer turismo profissionalmente, de observação, conseguir luneta, binóculos, livros, tudo isso para eles. E eu saí, em 2005 eu saí. Em 10 anos, esse projeto cresceu tanto que hoje ela sustenta mais do que 50 famílias. Olha só. Turismo ajuda a conservação de onça, sabe? Sim, Eles não sim. matam onça porque eles ganham dinheiro mostrando a onça para turista. Sensacional, muito bom, é isso aí. A coisa vai. E agora, eu não posso não falar sobre nosso projeto no Pantanal, tanto de Sim, conexão com a natureza e de parte do ecoturismo também. A conexão com a natureza, nós desenhamos quando conhecemos esse programa com patrocínio de Petrobras pelo Petrobras Socioambiental, o programa Bichos do Pantanal. sim. A gente começou a educação ambiental levando crianças com natureza, ensinando a natureza para as crianças, sabe? E hoje nós temos mais de 110 mil crianças que saiu com pessoas que eu capacitei com nosso grupo de educação ambiental na mata, com binóculos e tudo. Estou fazendo conexão com a natureza com esse programa. Não, excelente. Conseguimos fazer um stakeholder group, um grupo de interessados, Apoiadores. apoiadores, tudo. Eles pediram para a gente trabalhar com ecoturismo. Então, nós começamos com programas de guia de turismo e nós temos pessoas que estavam bem pobrezinhos, que estão hoje falando inglês, guiando excursões, ganhando dinheiro, sustentando a família deles e outras. Realmente uma coisa que pode ser feito se você tem apoio, se você tem o dinheiro, com a força de um patrocínio como Petrobras. Não, e o próprio chamariz, né? Poxa, ir para o Pantanal, que já é uma belíssima paisagem, para observação de onça pintada, símbolo da biodiversidade brasileira, né? Um animal fantástico, né? Que tem todas as suas características, importância. É um bicho imponente, né? Tem várias funções ecológicas que ele desenvolve, principalmente como espécie guarda-chuva. Se você tem ali no Pantanal a proteção da onça pintada, todo aquele habitat, né, e toda a fauna e flora ali vai ser mantido preservado. E uma das formas de você conseguir manter esse esquema, né, é fazendo isso que você falou, né, que vocês estão desenvolvendo lá. Sensacional mesmo. Muito legal. As pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Pessoas estão ganhando dinheiro com turismo. E daí eles querem preservar a coisa porque estão ganhando dinheiro. E só vai dar certo porque é business, Douglas. As pessoas precisam colocar isso na cabeça dela. Sabe? Quem está na cidade reclamando de coisas na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal, e quer proibir tudo, diz que um monte de coisa não dá certo, é porque não conhece a realidade. E precisa ter em mente. Né? Pode falar. Eu fui para um congresso décadas atrás, quando esse ecoturismo estava começando, a ideia, a palavra e tudo. E uma pessoa de uma ONG falou que o absolute bottom line, a coisa mais importante do ecoturismo tem que ser conservação de natureza. Mas eu não concordo com isso, não. Tem que ser lucro. Porque se você não tem lucro, você vai quebrar, você não vai ter razão para preservar nada, você vai sair daí. No final você quer a conservação da natureza, mas se você não tiver o business para conectar, né, o lucro, você não consegue conservar a natureza como princípio máximo, né? Exato. O business tem que sustentar para ter a natureza sustentável. Também. Exatamente. Aqui o Ciro, né, a Bernardo, está falando da sensibilidade na conservação importante, porém, enquanto não dermos conta de mensurar o quanto vale, né, uma espécie em dinheiro, a conservação não acontece de maneira global, né? Exatamente isso que a gente está falando. A Paloma perguntou aqui, Douglas, né, falando em manejo de fauna, né, como você pensa o manejo de fauna pensando nas populações, né, tradicionais, que interagem e muitas vezes dependem desses recursos da fauna.
Eu acho que aí nós estamos trabalhando uma questão mais ampla do manejo, né? Que é a questão mesmo do uso dessa fauna. Eu acho que pelas populações tradicionais e gerando receita, as pessoas têm que fazer uso dessa fauna. Por quê? Porque para fazer uso dessa fauna, você precisa ter o habitat. E quando você tem um habitat preservado, mesmo fazendo uso dessa fauna, de maneira, claro, né, sistematizada, de maneira disciplinada, você tem todo o ambiente preservado, sabe? E as pessoas também confundem muito isso, né? Elas acabam querendo deixar tudo intocável e boa parte do que a gente tenta deixar intocável é destruído, é perdido, na verdade. É uma coisa que... Quem viaja na Amazônia, eu não estou falando de pegar um avião para Manaus, eu estou falando viajando no backcountry, na parte da Amazônia, pegando barcos, entrando nos rios, quase não acha rio que não tem gente. Tem gente em todo lugar. Todo lugar. E se eles têm mata e não tem gado, o que eles vão comer? Exatamente. Se eu tenho fome, eu vou comer macaco. Vai comer peixe, vai comer jacaré, né? Vai Exato. O uso da caça, né? Exato. Essa parte aqui do manejo de caça, né? Faz parte, a gente precisa desenvolver essa cultura e essa política, né? De trabalhar melhor a fauna como um recurso. A gente precisa abrir essa mente, né? Como disse a minha querida Enila, que está aqui nos assistindo, né? A gente precisa desabraçar essa árvore. Você conhece essa história do desabraçar a árvore, Douglas? Não, me conta. A gente participa, né? Eu colaboro com um podcast chamado Desabraçando Árvores, do Fernando Lima e da Miriam Perilli. É uma iniciativa bem legal. Quem quiser acompanha aí o pessoal na rede social, né? @desabrace. E a ideia é essa. Quando você abraça uma árvore, você está dizendo, né, que você está querendo proteger a natureza, mas que você não toma uma iniciativa adequada, né? Você não age lá na ponta, que é o que você falou, né? Então, quando a gente fala, desabraça essa árvore e vai fazer uma iniciativa de conservação efetiva, né? Então, é só uma analogia. Mas é um podcast que o pessoal, né, que a gente colabora, é muito bacana e a gente está, né, divulgando aí, né, Enila? Obrigado pelo movimento Desabraça. A Carol está aí também, ó. A Laís. É isso aí, moçada. Desabraçando Árvores Podcast. Agora, outra coisa é que você não vai ter dinheiro para mudar toda a economia de todo mundo nos lugares mais remotos e você não vai ter o dinheiro para preservar as matas, nem vai, sabe, para plantar todas as novas florestas por enquanto. Mas nós temos que entender que a conservação de natureza não está sobre os lindos muriquis, os bichinhos mais bonitos e tal. É uma questão se nós vamos deixar nossas opções abertas no futuro para decidir depois, quando a gente tem mais respostas, ou se nós vamos acabar com tudo agora, todas as nossas opções para dar muito lucro para poucas pessoas. Com certeza. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa mudar radicalmente agora, viu, Douglas? A gente está indo para o final aí, é que a gente tem que colaborar, né, e partilhar dessas iniciativas de conservação com toda a sociedade. Todo mundo tem que se sentir no direito e no dever de colaborar com a conservação da natureza. E aí, a gente precisa necessariamente trabalhar com a iniciativa privada, né? Com as empresas, trazer essas empresas para essa realidade, no sentido de colaborar com as iniciativas de conservação, para que o contexto de proteção à biodiversidade seja um contexto muito mais amplo. E a gente não está vendo isso acontecer. As pessoas, principalmente os pesquisadores, os cientistas, a academia, ela precisa se aproximar mais da iniciativa privada, da sociedade, né? Fazer divulgação científica, por exemplo, é uma coisa fundamental. Sensibilização da infância, tudo isso que a gente discutiu, educação ambiental, ecoturismo, mas trazer também o apoio da iniciativa privada é uma das maiores alternativas e importantes que a gente precisa fazer daqui para frente, para a gente melhorar o nosso aspecto de conservação. E o que é mais importante, sabe, Douglas? A responsabilidade é de todo mundo. Ela tem que ser compartilhada. Proteger a biodiversidade é uma responsabilidade compartilhada, até porque ela não é nossa, ela não é um direito difuso,
né, não pertence a todos nós, então todo mundo tem que ajudar. As pessoas têm que colocar isso na cabeça delas, sabe? Uhum. Concordo. Eu tenho uma outra pergunta anotada aqui. Eu sou ruim de ler português, mas eu vou tentar. O ecoturismo é uma maneira de ver esse ponto espécie em termos de dinheiro, porém temos saúde. Quanto mosquito de dengue um anfíbio pode comer ou aranha e quantos bichos podem levar pessoas a hospitais. Não tô entendendo muito dessa, mas uma coisa que eu falo para todo mundo, eu já tenho muitos trabalhos na África, eu já fiz trabalhos para governos africanos, ficando lá meses, sabe? Eu conheço os animais lá, eu conheço os animais aqui. Aqui, o animal, com certeza, mais perigoso são gente. A gente não tem leão, que é o tigre, ou sabe, bichos que comem. Talvez a segunda mais perigoso é o mosquito. A gente não tem tanto bicho. Eu não tenho medo de pegar trilha sozinho na Amazônia, por exemplo, nem no Pantanal. Ninguém vai fazer nada, não tem bicho nenhum. Agora, andar na cidade à noite. Bem mais perigoso. Bem mais perigoso. Eu acho que a gente está indo para os minutos finais aí, né? Vamos despedir do pessoal. Então, quero agradecer todo mundo de vir aqui, escuta esse papo, que eu tenho com um grande amigo meu aqui, o Bião. Muito obrigado. É um prazer. Nós vamos fazer tudo para gravar isso e postar no YouTube do Bichos do Pantanal. Por favor, né? Sigam a gente aí, né? Acompanhem a gente aí nas redes sociais, né? Eu já falei do @desabraço, @Projeto Aurito UFV, @Biombrone, @Biomelo, viu? Sigam a Bichos do Pantanal, né? Que é o que está nos dando essa oportunidade. Eu queria te agradecer, viu, Douglas, pelo convite, a Jussara também. Prazer né? meu. A gente já conversou um pouquinho sobre isso e eu acho que 1 hora é pouco. Então vamos marcar mais bate-papo aí com o pessoal. Vamos marcar outro, né? Ou pelo menos. Você não tem como fazer isso como live, vou te ligar. Será um bom prazer e a gente combina direito, tá? Agradecer o pessoal que acompanhou a gente aí. Valeu, moçada. Muita gente. Muito obrigado, moçada. Valeu, Douglas. Um abração. Valeu, meu irmão. Até